escola dominical, com você é mais legal. Glória a Deus, esperar um pouquinho mais para o povo entrar, para nós iniciarmos a nossa aula, tá bom? Tema, uma igreja profética. Escola dominical. Quem for entrando, peço para dar um presente aí, para eu saber quem é, para eu fazer uma saudação abençoada, tá bom? Nós já vamos iniciar a nossa aula, vou dar só mais um tempinho de 2 minutinhos para o pessoal entrar. Estou vendo que uma pessoa entrou. Quem é essa pessoa? Pai, Senhor Laís, Deus te abençoe. Entra, irmão. Pessoal. Como eu falei, tema da nossa aula hoje, uma igreja profética. Tá bom? Vamos só dar mais um tempinho de 2 minutinhos aí. Mais uma pessoa entrou. Glória a Deus. Dayana, Pai do Senhor, Dayana. Deus te abençoe, minha esposa. Tem mais 2 pessoas. Então vamos orar então para nós iniciarmos a nossa aula, tá bom? Já temos quórum para isso. Vamos iniciar então a nossa aula. Feche teus olhos nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado e Pai querido, por estarmos aqui em sua presença. Te agradecemos por mais essa aula que vamos participar nesse momento. Que o Senhor Jesus possa nos ensinar. Que o Senhor Jesus possa trazer a nós entendimento no que se refere a uma igreja com propósito, a uma igreja profética, Senhor amado, que é o tema desse estudo de hoje. Em o nome santo de Jesus, abençoe essa aula, usa a minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Senhor Jarindo, Deus abençoe o senhor. Saudade do senhor, hein, senhor Jarindo? O senhor faz falta. Deus abençoe. Então vamos iniciar a nossa aula. Sol Martins, Deus abençoe. Paz do Senhor para a senhora. Vamos iniciar então nossa aula. Uma igreja profética. Uma igreja profética. Eu mesmo já escutei muitas coisas. Uma oração profética, uma unção profética, um louvor profético, um congresso profético. E eu me deparei com esse estudo e falei, caramba, hoje eu vou entender o que é entender melhor o que é essa situação de algo profético. Dança profética também, nós já ouvimos muito. Louvor profético, enfim. E eu fui pesquisar no dicionário o que seria a palavra profético. E no dicionário está escrito o seguinte: profético significa algo prevendo o futuro, como algo desse tipo. Pai do Senhor, minha irmã Eliane Rocha, Deus abençoe a senhora. Algo desse tipo, como se fosse prever o futuro. Mas no dicionário bíblico, o profético, ele vem de uma palavra, se não me engano, do latim, chamada nabi, que significa porta-voz. Então, quando nós fazemos algo profético, é como se nós fôssemos porta-vozes, falando num plural, de algo, tá bom? Porta-voz de algo. E o que seria esse algo? Nós vamos entender um pouco nesse texto. Então, o tema dessa palavra de hoje é uma igreja profética. Além de uma igreja cheia do Espírito Santo, além de anunciar, crer,
cultuar, servir, educar. Como em minha aula na semana retrasada, eu falei sobre educar, além de conciliar, como foi a aula da Laís da semana passada, uma igreja profética, uma igreja ela precisa também ser ética e profética. Ou seja, uma igreja precisa ser ética e profética. O que seria essa coisa de ser uma igreja ética e uma igreja profética? Ética seria obedecer a palavra e vivenciar os valores. Quais são os valores? O que se baseia os nossos valores? Os nossos valores se baseiam na palavra de Deus. Amém? Então, quando nós nos baseamos na palavra de Deus, que é a base dos valores, nós somos pessoas éticas. Nós somos pessoas, quando nós anunciamos a esperança, a salvação e a reconciliação, ou seja, somos o porta-voz de uma salvação, nós somos pessoas proféticas. Então, aí se dá uma igreja profética. E eu já vou fazer uma pergunta para vocês, mediante ao que eu falei sobre uma igreja profética, eu já vou lançar a pergunta e vocês já podem ir respondendo, tá bom? Quais são as dificuldades para a igreja hoje exercer o papel profético? Quais são as dificuldades para uma igreja, ou seja, nos tempos atuais, hoje, exercer o papel profético, ou seja, exercer o papel do anúncio, da esperança, da salvação, da reconciliação, da atitude, ou seja, da dança realmente ser profética, do louvor realmente ser profético, da palavra ser profética? Qual tem sido a dificuldade para a igreja exercer esse papel profético? Tá? Vocês podem ir respondendo essa pergunta que eu vou dar continuidade no nosso estudo, depois eu vou ler a pergunta de cada um de vocês, beleza? Então vamos lá. Inserida, eu gostaria que você abrisse então a Bíblia em Amós, capítulo 5, do versículo 10 ao 15. Eu deixei para ler agora, porque eu quero que vocês respondam da forma de vocês a situação da igreja profética, tá bom? Então, Amós, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 15, diz assim. Amós, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 15, diz assim. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem, não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Estamos nos deparando aqui com o momento em que Amós ele é usado por Deus para trazer uma palavra profética para o povo de Israel daquela época. Uma palavra profética porque o povo estava em desobediência, beleza? Esse momento foi inserido em um contexto de quê? O que estava acontecendo naquela época lá? Vamos fazer uma exegese, trazer o contexto do que estava acontecendo em Israel naquela época. Havia um contexto de corrupção naquela época. Além de haver corrupção naquela época, a igreja, ela olhava aquilo tudo e fingia que nada estava acontecendo. E a igreja, o que ele quis dizer quando ele trouxe a palavra profética foi o seguinte: igreja, vocês precisam se cuidar para não se deixar contaminar. E outra coisa, vocês estão sendo omissos. Isso naquela época, o que Amós estava entregando para aquele povo. Precisa se manter como uma voz que denuncia as injustiças e anuncia o evangelho de Cristo. Ou seja, a mensagem que traz esperança, salvação e reconciliação para a humanidade. Igreja, vocês precisam ser uma igreja ética. Ética. E aí eu trago essa palavra sobre ética. O que seria essa palavra ética? Antes de eu falar sobre ética, deixa eu ler já algumas respostas aqui. Vamos lá. Dayana. A falta de interesse de examinar as escrituras. Muito bem, Dayana. As dificuldades para uma igreja exercer o papel profético, como de fato, em muitas situações, é a falta de interesse em examinar as escrituras. Pelo fato de muitas vezes o povo de Deus ler pouco a escritura, pouca profecia, ou seja, pouca palavra profética tem para transmitir. Isso é muito sério. Então, nós,
povo de Deus, precisamos intensificar o examinar a Escritura. Vamos ler a resposta da nossa irmã Eliane. Acredito que a falta de experiência com Deus, saber de verdade quem é Deus, sim, verdade, Eliane. O saber de verdade quem é Deus entra nesse examinar a Escritura. E a falta de experiência com Deus, como de fato também é algo que nos impede, é algo que se coloca como uma dificuldade para que a igreja exerça esse papel, para que alguém que não tenha intimidade, é difícil exercer esse papel profético na igreja de Cristo. E o que a ética, Marlon, tem a ver com isso? Por que você falou que nós precisamos ser uma igreja profética e agora você está falando em ética? Porque, na realidade, a base desse estudo é uma igreja profética e ética. E o que seria ética? Deixa eu tirar aqui a resposta dele. Beleza. O que seria, então, ética? Antigamente, eu achava que ética tinha a ver com moral, ou seja, com fazer as coisas dentro da lei. Mas, com o passar do tempo, eu cheguei ao entendimento que ética não tem a ver com fazer as coisas dentro da lei. Mas ética é você possuir um costume, ética é você possuir um valor e você dar o melhor em prol desse valor que você segue. No nosso caso, nosso valor é a palavra de Deus. E quando eu falo que nós precisamos ser pessoas éticas, eu vou contar uma historinha para que vocês entendam muito bem a questão da ética. Um homem, por exemplo, ele foi juntamente com a mulher para um supermercado, passou de carro no supermercado, e ao invés de a mulher do caixa dar um troco para ele de R$100, ela deu um troco para ele de mais ou menos uns R$500. Ela se confundiu na hora, deu um valor muito a mais do que era o troco. Estou contando uma parábolazinha aqui agora, tá bom? Do que era o troco que ele era para receber. Então, ele seguiu o caminho com o seu carro. E no decorrer do caminho, ele foi confirmar aquele troco e ele verificou que havia muito dinheiro a mais naquele troco. Ele deu meia volta no carro, voltou ao mercado e lá a mulher do caixa já estava em prantos, juntamente com o gerente, porque ela havia percebido que entregou um troco a mais e aquilo poderia acustar o próprio emprego. Então ele chegou, chamou a mulher do caixa e falou: olha, foi para mim que você deu o valor a mais e eu quero te devolver esse valor. Aquele homem, ele agiu de uma forma moral, de uma forma mesmo, ele teve uma moral, ou seja, ele agiu de uma forma como se houvesse uma lei e ele foi lá entregar esse troco e ele foi aplaudido por causa disso. O gerente do mercado chegou nele e falou o seguinte: olha, fique aqui porque a mídia já está vindo para cá. Porque eu acabei de chamar a mídia porque isso que você fez precisa servir como exemplo. Pai do Senhor, meu irmão Emerson, isso que você fez precisa servir como exemplo a todo o Brasil, a todo mundo, de que existem pessoas sinceras. E ele falou: não chame a mídia. E o gerente falou: mas por que eu não vou chamar a mídia? E ele falou: porque essa mulher que está comigo não é a minha esposa, é outra mulher. Eu pergunto para vocês, ele teve moral? Moral, sim. Ele agiu corretamente. Ele agiu conforme a lei de uma maneira correta. Devolveu um dinheiro que não era dele. Mas ele teve ética? Não. Ele não teve ética. Ele agiu conforme a ética não diz. Porque de maneira ética, ou pelo menos a nossa ética ainda é assim, e vai continuar sendo em nome de Jesus, mas de maneira ética diz que o homem ele tem somente a sua esposa. Mas ele levou uma outra mulher e falou que não chame a mídia porque essa mulher não é minha mulher. Então, é só para a gente entender um pouquinho a diferença de lei, de moral e ética, tá bom? A ética tem a ver com os valores. E aí, quando nós nos deparamos com a Igreja de Cristo aqui na Terra, quando nós nos deparamos com uma igreja profética aqui na Terra, essa igreja profética precisa ser ética. E por que essa igreja profética precisa ser ética? Porque essa igreja profética tem um compromisso com o seu valor, que é a palavra de Deus. Porque quando a gente não tem mais compromisso com o seu valor, com o nosso valor, que é a palavra de Deus, deixamos de lado a parte profética, deixamos de lado a parte ética, porque a partir de então não somos mais exemplos. A partir de então o pecado já passa a ser algo normal em meio à igreja de Cristo, o que não pode acontecer. E o que justamente estava acontecendo naquele momento é que Amós estava sendo usado por Deus para falar para um povo que estava se deixando levar pela corrupção. Para falar para um povo que estava se deixando levar pelas coisas desse mundo, pelas mordomias desse mundo. E Amós, ele chega e fala a verdade. Olha, vocês precisam mudar a atitude de vocês. Vocês, como igreja, precisam fazer diferente, tá bom?
Vou continuar o estudo, mas vou ler mais algumas respostas. Seu Jarindo, pregação que não é centralizada em dízimos e ofertas. Vamos botar aqui, seu Jarindo. Pregação que não é centralizada em dízimos e ofertas, bênçãos grandiosas e pouca atenção ao comportamento, testemunho. A igreja está focada no ter e não no ser. Perfeitamente, seu Jarindo. Em muitos lugares, isso é fato, acontece. Denominações mais preocupadas em ter do que denominações preocupadas em arrependimento, em palavra de cruz. Realmente, isso é fato. Então, o que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos nos preocupar é com o compromisso que nós temos com Cristo. Independente de qualquer situação. Paz do Senhor, minha irmã Glauci. Deus te abençoe. Vou repetir a pergunta aqui para alguns que chegaram há pouco tempo, tá bom? Vocês podem ir respondendo aí. Eu estou falando aqui nessa tarde sobre igreja profética. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: quais são as dificuldades para a igreja exercer o seu papel profético? Quais são as dificuldades para a igreja exercer o seu papel profético? Tá bom? Vamos continuar então. Deixa eu me... beleza. Atuação de Amós. Qual era a atuação de Amós em meio a essa situação? Qual era o papel de Amós em meio a essa situação? Era uma atuação destemida e fiel aos princípios divinos, ou seja, eles tinham uma atuação ética. Denunciar as injustiças promovidas pela liderança profética de sua época. Por quê? Porque as lideranças proféticas daquela época, os sacerdotes daquela época, os sumos sacerdotes daquela época, eles estavam permitindo que a corrupção entrasse na própria igreja. Eles estavam permitindo que, ou se não permitindo, eles estavam sendo omissos a toda aquela situação que estava acontecendo. Então, Amós trouxe essa palavra profética. No começo da aula eu falei que o termo profético significa ser porta-voz. A gente escuta tanto, né, uma oração profética, uma palavra profética, um louvor profético, uma dança profética. Por quê? Por que a dança é profética? Por que o louvor é profético? Por que a adoração é profética? Por que uma palavra profética? Por que eu vou receber hoje uma unção profética? Antigamente eu ouvia muito essas coisas e talvez no meio evangélico isso já se tornou até um certo jargão, não para o modo negativo, mas um jargão para o modo positivo. E talvez essa situação profética tenha vindo em tantas coisas porque tiraram daquilo que era fato. E o que é fato da situação profética é que uma palavra profética é uma palavra que traz esperança, é uma palavra que traz salvação, é uma palavra que promove arrependimento. Isso é uma pregação profética. Uma oração profética é uma oração voltada para a salvação, é uma oração voltada para a esperança, é uma oração voltada para a reconciliação. Isso é uma oração profética. O que é uma dança profética? Uma dança profética é quando você dança e no momento que você está dançando, você tem em mente que aquilo vai gerar salvação, vai gerar esperança, vai gerar reconciliação, vai gerar arrependimento. Vou falar um pouco mais devagar, tá bom? Vai gerar arrependimento. Isso é uma dança profética. Então, isso se dá à situação profética, ou seja, ser o porta-voz de algo. Ser o porta-voz do quê? Ser o porta-voz da salvação, ser o porta-voz da cura, da libertação, da reconciliação, do arrependimento, ser o porta-voz da cruz. Como o seu Jarindo bem falou aqui, muitos estão preocupados com bênçãos grandiosas, mas bênçãos grandiosas não tem muito a ver com a questão profética. O que tem a ver com a questão profética é a graça do Senhor na nossa vida. O que tem a ver com a questão profética é nós profetizarmos mudança, restauração de vida sobre uma pessoa. Isso tem a ver com a questão profética. Tá bom? Vamos continuar então. Desigualdades entre pessoas ricas e pobres naquela época. Havia isso, desigualdades entre pessoas ricas e pobres. A impunidade cada vez mais estava aumentando naquela época, ou seja, o que é impunidade? É você se acostumar com o pecado de tal forma que aquilo já se torna algo normal. Impunidade, o erro, estar acostumado com o erro. A impunidade já estava se tornando algo normal naquela época e precisou uma voz profética se levantar. A voz profética de Amós. Como no tempo de Daniel, Daniel se levantou, como no tempo de Isaías, Isaías se levantou, como no tempo de João Batista se levantou. Se levantou como o quê? Como uma voz profética, que proclama esperança, que proclama salvação, que proclama
a reconciliação e o arrependimento, que proclama a cruz. Essa é a voz profética. A injustiça, ela era evidente. O suborno nos tribunais era comum. Comércio, ele era fraudulento. Prostituição era vista de forma normal. A idolatria era algo tolerado. E o que era pior, religiosos continuavam fazendo seus cultos de olhos fechados para toda essa impunidade. O que aconteceu? Se levantou uma voz profética. Eu acho que vocês já estão entendendo que na nossa geração é necessário que se levante vozes proféticas. Acho que vocês já estão entendendo o que eu estou querendo dizer agora com esse estudo. Muitas dessas coisas aqui acontecem na nossa nação. Muitas dessas coisas têm acontecido também conosco. A gente às vezes fala, caramba, isso é algo atual. Não, isso já é algo antigo. Se você observar isso aqui, foi muito antes de Jesus vir ao mundo, de Jesus descer do céu e vir ao mundo, muito antes. E nós já vimos que essa impunidade já acontecia. Voz profética se levantou e algo aconteceu. Vozes proféticas, voz profética chamada Seu Jarindo, Nicolas, Paz do Senhor, meu irmão, Glauci, Emerson, Eliane, Dayana, Laís, vozes proféticas precisam se levantar nessa nossa geração. E essa voz profética somos nós. A profecia de Amós era a resposta divina à situação das pessoas empobrecidas e a denúncia do sistema religioso que não se incomodava. Havia uma decadência espiritual, havia uma decadência moral, havia uma decadência social naquele período. Deixa eu ler algumas respostas aqui para nós continuarmos. Impunidade é não punir erros, fazer o que não deve, com certeza de que nada irá conhecer. É isso mesmo, Glaucio. É como se nós estivéssemos tão acostumados com o erro que a pessoa já passa a não punir por determinadas situações. Isso a gente vê em alguns meios, e eu não vou citar meio político, mas eu vou citar nós mesmo. Nós. Às vezes, um gato na luz que nós colocamos, às vezes, um troco que nós éramos para devolver e não devolvemos, às vezes, situações pequenas que, a começar de nós, precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. E a voz profética que somos nós precisa de uma forma amorosa, ou talvez nem sempre de uma forma amorosa, quando o Senhor se dirigir a essa forma. Precisamos denunciar esses erros. Havia uma decadência, então, como eu havia falado, espiritual, moral e social naquele período. Era um tempo de prosperidade econômica. E para piorar a situação, aquele tempo era um tempo de uma boa economia. Aquele tempo era um tempo em que havia prosperidade econômica. Ninguém precisava passar necessidade nesse tempo de Amós. No entanto, o versículo 11 declara o seguinte, ele destaca que havia uma exploração econômica por parte da elite. Havia uma exploração econômica por parte da elite. E qual foi o juízo de Deus, então? Qual foi o juízo de Deus para o povo de Israel no tempo de Amós? Qual foi o juízo de Deus? O juízo de Deus foi o seguinte, aquilo que é conquistado às custas de exploração de outra pessoa não será desfrutado por quem conquistou. Deus usou a boca de Amós e falou o seguinte, olha, hoje eu vou declarar que aquilo que é conquistado às custas de exploração de outra pessoa não será desfrutado por quem conquistou. Paz do Senhor, meu irmão Anderson, Deus abençoe a sua vida. E aí, eu tenho mais uma pergunta para vocês nesse momento, tá bom? Muito bem, Glaucio. Berro profético arrependeu-vos. Eu não entendi muito bem não, Glaucio, mas amém. A segunda pergunta que eu tenho para lançar para vocês nesse momento, e gostaria da participação de vocês, qual é a sua palavra? Qual é a palavra profética? Qual é a sua inspiração de palavra profética para o mundo hoje? O que você se sente inspirado? Se você, vamos supor que você tivesse a oportunidade de pegar um microfone hoje e falar com o mundo todo, tá? Falar com o mundo todo. Qual seria a palavra profética que você se sentiria inspirado, talvez inspirado ali, que Deus colocou algo no seu coração, uma palavra profética que você se sente inspirado em falar com o mundo? Essa é a pergunta que eu quero fazer agora nesse momento, tá bom? Qual é a sua palavra profética para o mundo hoje?
O que você tem de palavra profética para o mundo hoje? Tá bom? Para os dias atuais, a atitude profética de Amós deve inspirar a atuação da igreja. Deve inspirar a atuação da igreja. Que também é chamada a ser profética e a agir de maneira ética. Somos chamados para ser proféticos e agir de maneira ética. Já estou quase chegando no fim, tá bom? Quais foram, então, os subsídios para a palavra profética de Amós? Em meio à corrupção, em meio à impunidade, em meio a todos os erros, quais foram os subsídios para a mensagem profética de Amós? Está lá no versículo 12. Deus tudo vê. Ou seja, nós precisamos anunciar que Deus está ciente de todas as coisas. A Bíblia vai dizer em determinado momento que Deus sonda tudo. Deus sonda o nosso interior. Deus sonda o que está na nossa mente. Deus sonda o que está no nosso coração. Deus é o Deus que sonda o nosso interior. Ou seja, Deus é o Deus que tudo vê. E aí Amós, então, anunciou essa ciência de Deus. Próximo, denunciar a falsa religiosidade, ou seja, o culto sem amor e compromisso e culto vazio, culto sem amor, culto sem compromisso e culto vazio, ou seja, Amós, ele denunciou a falta de compromisso. Amós denunciou o culto vazio, e aí eu não estou falando de vazio de pessoas, não, é vazio do Espírito Santo. Amós denunciou a falsa religiosidade do povo, Amós denunciou. E aí nós também precisamos fazer. Amém? E quando eu falo sobre denunciar a falsa religiosidade, culto sem amor e compromisso, é um culto vazio, eu tenho até um parênteses a abrir pelo seguinte: o mover, ele não liberta. O mover, ele não salva ninguém. Preste atenção nisso que eu estou te falando. O mover não salva ninguém. O mover, ele não liberta. Ah, Marlon, então você é contra o mover de Deus? De forma nenhuma. Gosto muito do mover de Deus, gosto muito de dar uma sapateada aqui em casa, no meu quarto, de dar uns glória, de falar uns mistérios, na igreja também, gosto muito. Mas quando nós paramos para focar somente nisso, nós nos perdemos no caminho. Porque, na realidade, o que nos salva, o que nos liberta, é a palavra de Deus. É isso que vai nos trazer cura. É isso que vai nos trazer libertação. Então, muitas vezes falamos, o culto hoje não foi muito bom. Ou o culto hoje foi muito bom. Às vezes, nos atemos a certas situações como se o culto fosse para nós. Como se nós chegássemos na igreja, o Zezinho hoje não cantou louvores que eu gosto, então o culto hoje não foi muito bom. A pastora trouxe uma palavra confrontante, o Marlon trouxe uma palavra confrontante demais, que eu não gosto desse tipo de palavra. Meu irmão e minha irmã, que nós venhamos aprender de uma vez por todas que o culto não é para nós. O culto é para o Senhor Jesus. Nós cultuamos ao Senhor Jesus. O culto não é para nós acharmos bom ou ruim. O que nós precisamos fazer a cada dia é nos prepararmos para cultuar a Ele da melhor forma possível. Marlon, mas eu tenho pecado nisso, naquilo. Meu irmão, se arrependa e continue cultuando ao Senhor. Ele é perdoador dos seus pecados. Vai, não peques mais, como ele disse para aquela mulher adúltera. Mas o que nós precisamos fazer a cada dia é intensificar a nossa vida na palavra. Ler a palavra dia após dia. Ler a palavra todos os dias? Sim, ler a palavra todos os dias. Da mesma forma que o alimento material é para nós, para alimentar a nossa carne, a palavra de Deus é para alimentar o nosso espírito. E nós precisamos nos alimentar dela dia após dia, em oração, em palavra. Sabe por quê? Porque o louvor que tocar, a palavra que houver, você vai receber de bom grado do Senhor Jesus na sua vida. Independente do que você ache, se o culto é assim ou se o culto é assado. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para o Senhor Jesus. O que nós precisamos é estar ligados na palavra, na oração, na adoração. Porque o mover, como eu falei aqui, o mover ele não salva. Ter um mover na igreja, isso é muito bom. Atos dos Apóstolos fala de um mover que aconteceu naquele momento, mas o foco do avivamento não está naquele mover. O foco do avivamento está no compromisso de amor de Atos capítulo 2, versículo 42, em que eles riam juntos, em que eles comiam juntos, em que um ensinava o outro, em que as pessoas aumentavam no reino de Deus, almas e almas, pessoas e pessoas se convertiam para o reino de Deus. Isso é avivamento. O avivamento é isso é avivamento.
ter um mover na igreja. Isso é muito bom, eu reitero isso aí, tá bom? Isso é muito bom, eu gosto de mover na igreja. Mas o que vai nos salvar, o que vai nos libertar, o que vai nos amadurecer, o que vai nos dar crescimento a cada dia, é a palavra de Deus, é a oração. Tá bom, meu irmão? Deixa eu ler mais algumas respostas aqui. Vou repetir a pergunta que eu fiz, tá bom? Qual é a palavra profética que você tem hoje para o mundo? Se você tivesse oportunidade para falar para o mundo hoje, pegar o microfone e falar para todo mundo, qual a palavra profética que você traria para o mundo hoje, tá bom? Deixa eu ler algumas respostas aqui. Eu acho que a próxima é a do Emerson. Deus abençoe, meu irmão. Arrependam-se de todos os seus pecados. Perfeito, Emerson. Arrependam-se de todos os seus pecados. Isso, inclusive, eu vejo João Batista, ele falava muito isso. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados, porque justamente é o arrependimento que vai nos gerar salvação. É o arrependimento que vai corroborar na nossa vida aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou à mente e coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. Quando a Bíblia fala em certo momento, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Sabe do que a Bíblia está falando? A Bíblia não está falando do ímpio, não. A Bíblia está falando do crente. Porque quem chama ele de Senhor são os crentes. E quando a Bíblia diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, está falando sobre quem? Sobre os descompromissados. Sobre os que conhecem a palavra e não estão dispostos a mudar para a forma que o Senhor deseja. Para esses, não herdará o reino dos céus. Muito obrigado, Emerson, pela sua participação. Seu Jarindo, Cristo é a resposta para o mundo atual. Não há nenhum outro. Ele é real, como diz a música. Ele é real. Sua presença é real. Não vou cantar aqui agora, não, para que vocês não me convidem para cantar no Ministério do Louvor, enfim. Realmente ele é real. E o que o seu Jarindo falou, trazer essa informação para o mundo, encafifar na cabeça da humanidade que Jesus Cristo é real. Muito bem, seu Jarindo. Busquem somente a Deus, Emerson. Muito obrigado pela sua participação. Essa é a nossa palavra profética. Solange, toda a humanidade irá se render aos pés do Senhor. Essa é a minha palavra profética. Muito bem, Solange. É o que nós precisamos profetizar, é o que nós precisamos trazer como portas-voz que nós somos. Precisamos trazer a ciência de que a humanidade vai se render ao Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado. Glauci, culto bom não é aquele que me faz sair alegre. Culto bom é aquele que me faz sair pensativo, preocupada e arrependida. Verdade. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, em um momento que nós estamos cultuando a Ele, é o que nos traz, em alguns momentos, e eu digo por mim, alegre também, mas é o que nos traz também estarmos pensativos, preocupados e arrependidos por situações que fazemos. Obrigado, Glauci. Anderson, conhecereis a verdade vos libertará. Muito bem, essa é a palavra profética do meu irmão Anderson para o mundo. Conhecereis a verdade vos libertará. E se a cada vez mais o mundo conhecer essa verdade, realmente as pessoas serão libertas. Nós sabemos que pela palavra não são todos que irão se render, mas a nossa profecia é que o máximo de pessoas se renda a Jesus. É levar o máximo possível o nome de Jesus para outras pessoas. Amém uns aos outros. Lisete, paz do Senhor, minha irmã. Vamos lá. Eliane Rocha. Eu desejo um novo de Deus sobre a igreja e que todos sejam transformados em Deus. Palavra profética da nossa irmã Eliane. O novo de Deus sobre a igreja. Tem aquele louvor, inclusive, vinho novo. Vinho novo, ou seja, vinho novo em odres novos. Não adianta se derramar vinho novo em odres velhos. Muito obrigado, minha irmã Eliane. A Dayana colocou aqui, amem uns aos outros. Muito bem, Dayana. Muito obrigado pela sua participação. Sua preciosa participação, Dayana. Muito obrigado. Amem uns aos outros. Essa é a palavra profética da nossa irmã, Dayana Furtado. E você, que não respondeu ainda, pode continuar respondendo, tá bom? Qual é a sua palavra profética para o mundo hoje? Outros subsídios, então, para a mensagem profética de Amós, naquela época. Deus procura quem o adore verdadeiramente. Deus procura quem tenha compromisso. João, capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano, diz o seguinte: Deus é espírito,
E é necessário que quem o adore em espírito e em verdade. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quer uma igreja profética? Uma igreja ética? Porque a questão profética anda muito com a questão ética. Quer uma igreja profética, uma igreja ética? Ame a Deus acima de todas as coisas. Conheça a verdade a cada dia e a verdade vai nos libertar a cada dia. Vamos ter compromisso com o Senhor. Vamos ter compromisso com a obra do Senhor. E o incrível é pensar que muitos, e isso eu não digo na nossa igreja X, igreja Y, mas muitos, infelizmente, agem sobrecarregadamente, de uma forma sobrecarregada. Por quê? Porque outras pessoas não ajudam a pegar aquela carga e fazerem parte da obra de Deus com compromisso. Tá bom? Então você que não faz, que pensa que pode fazer mais a obra de Deus, pode ajudar mais como aquele homem chamado Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, não deixe de fazer a obra quando Deus tocar no seu coração para fazer. Ou talvez não espere nem o momento em que Deus vai tocar profundamente, mas faça a obra do Senhor, meu irmão, porque muitas pessoas, e eu não estou determinando qual é a igreja, nossa, a igreja A, a igreja B, a Assembleia Batista, Metodista, mas infelizmente, como a Bíblia fala, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Vamos colocar a mão na obra. Vamos colocar a mão na obra com compromisso. Vamos incorporar, se é assim que eu posso dizer, essa palavra de Amós e dizer o seguinte: adore verdadeiramente e que vocês todos tenham compromisso com a obra de Cristo. A obra de Cristo ela é ampla, mas se poucas pessoas o fizerem, vai gerar um cansaço espiritual. Então, meu irmão, não deixe de colocar a mão na obra que o Senhor te chama para fazer. Por que uma igreja profética ela deve ser ética? Por quê? Por que uma igreja profética ela deve ser ética? Eu falei aqui no início sobre a questão da ética. Para quem não ouviu essa aula no começo, eu falei até sobre uma parábola para explicar melhor a questão da ética. Não vou repetir a parábola. Mas a ética tem a ver com nós obedecermos os nossos valores. E quais são os nossos valores? A palavra de Deus, tá bom? E por que uma igreja profética ela deve ser ética? Para que a sua profecia não seja apenas uma hipocrisia. Isso é muito profundo. Entenda isso. Vamos entender isso nesse momento. Uma igreja profética, por que uma igreja profética deve ser ética? Se não for ética, não existe profética. Tanto que a ética está junto com a profecia. Profecia mais ética, profética. Por quê? Porque a questão do exemplo, a questão da nossa atitude, do nosso caráter, a questão do nosso modo de viver, tem muito a ver com a questão da nossa profecia. Tem muito a ver com aquilo que vamos falar, tem muito a ver com aquilo que vamos ser porta-vozes. Buscai o bem e não o mal. Isso está lá no versículo 14 do que nós acabamos de ler nesse momento. Buscai o bem e não o mal. Apresentem-se sempre como dilemas. O bem e o mal apresentam-se sempre como dilemas na vida cristã. A graça de Deus nos dá força para discernir e seguir pelo caminho certo. O que Amós falou para o povo? Olha só, busquem o bem, não busquem o mal. Busquem o bem, não busquem o pecado. Busquem a coisa certa, busquem a paz, busquem a presença do Senhor. Busquem ser pessoas compromissadas com o reino de Deus. Busquem não estar em cima do muro. Ou seja, atento e acertando tudo aquilo, seja certo ou errado, mas queiram, de fato, mudar de vida. Estabelecei na porta o juízo, versículo 15, ou seja, uma igreja profética não se coloca ao lado da corrupção e nem das pessoas corruptas, mas se coloca como voz alternativa, que denuncia as injustiças. Se coloca como voz alternativa, que denuncia as injustiças. Uma vez eu conversando com uma pessoa no quartel, no meu ambiente de trabalho, ele falou o seguinte: não, eu tenho mesmo gato na minha casa, porque gato na minha luz, porque o governo já rouba tanto de mim. Então eu tenho um gato, sim, na minha casa. Aí eu fiquei analisando aquela situação, não falei com ele na hora, até porque estávamos em um grupo e ele não falou diretamente aquilo para mim. Mas eu estava analisando a situação, aí eu falei o seguinte: então se o governo pecar com ele, ele vai cometer também um pecado. Então se o governo fizer isso, ele vai ter abertura para cometer um pecado. Então a gente vive no tempo da lei, né? No tempo em que se você leva um tiro, você pode dar um tiro. Se você leva um soco, você pode dar um soco. Mas
E o que a Bíblia fala? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bem-vindo ao mundo da renúncia. Bem-vindo ao mundo do engolir sapo. Bem-vindo a esse mundo. Nós, como homens e mulheres de Deus, se nós queremos ir após Cristo, precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Precisamos tomar tudo aquilo que tira o nosso tempo e seguir a Cristo. Precisamos tomar toda a nossa mentalidade crítica e decidir seguir a Cristo. Precisamos tomar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, colocar nas nossas costas e seguir a Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, não espere na vida cristã uma mordomia, e quando eu digo mordomia, eu digo a mordomia mesmo de não fazer nada, mas espere ser o mordomo do reino de Deus. Espere ser um despenseiro do reino de Deus, como a Bíblia fala que devemos ser. Despenseiros do reino de Deus, compromissados com a obra de Deus, compromissados com o reino de Deus, com aquilo que devemos fazer, e não esperar a coisa acontecer. E não esperar um culto confortável, em que eu me encha da unção do Senhor, saia e no próximo domingo eu vá de novo, me encha da unção do Senhor, saia e no próximo domingo eu me encha da unção do Senhor, saia e nada aconteça. Seja cheio da presença do Espírito Santo na sua vida, mas seja cheio para dar frutos. Seja cheio para ter compromisso com o reino de Deus. Não como o povo de Israel naquela época de Amós, que eles estavam satisfeitos com a impunidade, satisfeitos em estar em cima do muro, satisfeitos em viver uma vida morna diante de Deus, satisfeitos em não dar o melhor. Para que dar o melhor? Basta ir ao culto domingo à noite, né? Basta participarmos de uma célula. Isso é muito bom. Não, meu irmão. Deus nos chama para tomar o leite, mas depois do leite, comermos um alimento mais sólido. E esse alimento mais sólido é nós nos permitirmos fazer parte dessa obra, fazer parte dessa seara. Uma igreja profética não se coloca ao lado da corrupção nem das pessoas corruptas, mas se coloca como voz alternativa que denuncia as injustiças. Sabe do que eu estou falando? Estou falando da ética de Jesus. Jesus veio a esse mundo, se fez pecador, se fez maldição no nosso lugar, se fez pecado no nosso lugar, para que nós hoje tivéssemos acesso à total salvação. Então, não deixe de buscar mesmo o reino de Deus, não deixe de buscar mesmo compromisso com o reino de Deus. E aqui eu não estou jogando palavra para ninguém, tá bom? Porque o que eu estou falando aqui é para mim e para todos vocês. Primeiro para mim e para todos vocês. Não vamos deixar que as ilusões de viver em um culto abençoado, em viver em um culto que tem que ser do nosso jeito a cada domingo, não vamos viver nessa ilusão. Porque o culto não é para nós. O culto é para o Senhor Deus. O que nós precisamos é receber a palavra ministrada e falar, a partir dessa palavra, eu vou mudar a minha vida nesse sentido, porque eu não quero mais ser o mesmo. Renúncia. Pega a cruz, coloca nas suas costas. Vamos pegar a cruz, colocar nas nossas costas e seguir a Jesus com toda a intensidade, com todo o amor que ele merece. Eu termino falando sobre, mais uma vez, aquele versículo: aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem chegou à mente e coração humano, é o que Deus tem preparado para mim e para você. É o que Deus tem preparado para os compromissados. É o que Deus tem preparado para os adoradores. Eu já falei aqui na aula, na época presencial ainda, algumas pessoas estavam, acho que a Elisete estava, a Glaucia estava, minha esposa, Laís acho que também estava. Existem dois tipos de crente na igreja: o adorador e o observador. O adorador é aquele que o culto pode estar do jeito que for, seja louvor antigo, seja louvor novo, mas o adorador está adorando, Senhor, só tu és santo, independente de tudo. O adorador é aquele que recebe a palavra com toda a intensidade, seja uma palavra agradável ou não, mas ele está recebendo a palavra. Não, a partir dessa palavra eu vou mudar nisso. Esse é o adorador. E o observador é aquele que só fica observando. Observa como o culto está, observa como o louvor está, observa como a palavra está, observa os erros, observa as pessoas que estão em pecado, observa em quem está adorando, em quem não está adorando, até que aquele grande dia chega. E sabe quem vai subir? Quem vai subir são os adoradores. E os observadores apenas ficarão observando.
Então, que nós venhamos ter isso no nosso coração. Precisamos ser adoradores, porque os adoradores subirão, mas os observadores só ficarão observando. Tá bom, meu irmão? Que Deus possa abençoar a sua vida. Concluindo, então, essa mensagem, a igreja não pode desenvolver uma espiritualidade descompromissada com a luta contra o pecado e o chamado ao arrependimento. Ou seja, precisamos estar compromissados a isso, a lutar contra o pecado e ao arrependimento. Para isso, é preciso sermos exemplos de ética, de justiça, de direito. Vençamos a tentação de viver de forma hipócrita. Vençamos essa tentação. Vençamos a tentação, eu acredito que eu tenho, e eu peço a Deus que eu venha a ser mudado. Eu acredito que cada um de nós tenhamos um momento de hipocrisia. Vamos deixar a máscara cair, meu irmão. Vamos deixar essa hipocrisia de lado. Deixar a hipocrisia de super crente. Nós precisamos de ajuda a cada dia. Nós precisamos da misericórdia de Deus a cada dia. Nós precisamos ser tratados, restaurados, transformados, libertos a cada dia. Então não vamos deixar que essas coisas fiquem por cima do pano. Vamos nos derramar mesmo diante de Deus e falar assim, eu mudo o que está errado. Transforma o que está errado na minha vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu falei então, para quem chegou depois, falei sobre uma igreja profética, que venhamos a cada dia como metodistas e como outras denominações também, e aí eu falo para outras igrejas de Jesus também, vamos ser vozes proféticas nessa nação. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Para a leitura semanal, se você observar na sua apostila, estamos na aula 20, você vai ver que no final lá tem uma leitura bíblica para cada dia. Para segunda-feira, Amós 5, de 1 a 9. Para terça-feira, Amós 5, de 21 a 24. Para quarta-feira, Amós 4. Para quinta-feira, Salmo 82. Para sexta-feira, Lucas 4. E para sábado, Salmo 103. Meu irmão, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Tem uma tatuagemzinha aqui que eu botei aqui. Uma tatuagemzinha de chiclete do Superman. Que eu coloquei juntamente com a minha filha. Tá bom? Eu tô aparecendo aqui direto com esse negócio aqui. Achei por bem explicar. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, grandiosamente. Até logo mais à noite. Você que vai estar presente no culto. Até mais. Você que vai estar presente aqui nessa live assistindo ao culto. Que Deus possa te dar um domingo abençoado, um resto de domingo abençoado. E vamos cultuar a Deus com toda a intensidade. Sabendo que o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. Tá bom? Receba a palavra com toda alegria. Receba a unção do louvor com toda alegria. Ah, mas não estou sentindo unção. O problema é seu, o problema é meu. Vai adorar a si mesmo. Amém, meu irmão? Desculpa a brincadeira. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, meu irmão. Graça e paz. Deixa eu só ler algumas últimas respostas aqui, que eu nem vi se tinha algumas respostas. Glaucio colocou, comida sólida. Por isso muitos estão fracos e doentes por falta dela. Leite só alimenta bebês. Muito bem, Glaucio. Lembrando também que essa comida sólida buscamos na nossa casa também, tá bom? Essa comida sólida não podemos só esperar da pastora, do pastor Zezinho, da pastora Lídia, do evangelista, do seminarista, ou das pessoas que pregam, ou de um louvor abençoado. Não devemos esperar só de lá, não, tá bom? Devemos buscar essa comida sólida também na nossa casa, lendo a palavra, estudando a palavra. Ah, Marlon, mas é muito difícil. Ei, meu irmão, pega um livro de Marcos, começa a ler sobre o livro de Marcos, começa a entender pela internet o contexto do livro de Marcos. Vamos nos conectarmos dessa forma, tá bom? Isso é comida sólida. Glaucio colocou Nicolas, eita. Nicolas, meu Deus. Beleza, tem algumas respostas aqui que eu acabei não vendo. Emerson, eu reconheço que já fui um cristão observador e deixei de ser para passar a um adorador, depois que eu vi uma pregação sobre crente morno e frio e quente. Aí passei a adorar mais. Justamente, meu irmão, essa palavra, você percebe que essa palavra entrou no seu coração. Quando foi pregada, seja onde foi, ou talvez na sua casa, o Espírito Santo te ensinou sobre o crente morno, frio e quente, essa palavra entrou no seu coração. E é justamente isso, é deixarmos a palavra de Deus entrar no nosso coração, para que venha nos mudar primeiramente, tá bom? Passarmos a ser crentes adoradores. Para finalizar aqui, então, liberte nós da preguiça de ler, verdade, Glaucio. Às vezes bate uma preguiça mesmo. Eu estava até conversando com uma pessoa que falou para mim o seguinte, caramba, é só eu ler a Bíblia que o sono vem. Às vezes eu estou sem sono, então eu pego a Bíblia para que o sono venha.
E precisamos lutar contra isso. Em alguns casos, isso é algo espiritual. Em outros casos, não. Mas que venhamos lutar com isso, seja espiritual ou não. Vamos separar o melhor momento para ler, de manhã, de repente, ou no momento que cada um sabe que tem mais... vai ler com mais intensidade, vai ler com mais gosto. Vamos separar esses melhores momentos, tá bom? É verdade mesmo, libertemo-nos, beleza? Eu reconheço que preciso buscar mais. Amém, Eliane. Todos nós, Eliane, não só você, todos nós precisamos buscar mais a cada dia, porque Deus tem mais para nós. Mas Ele realmente vai derramar esse mais para nós quando nós, a cada dia, nos ligarmos mais nele, procurarmos receber o toque de Deus. Eu falei até um tempo atrás, numa pregação sobre o toque do Senhor, e o toque do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Precisamos buscar a Deus de forma que não vamos sair até recebermos o toque do Senhor, porque o toque do Senhor vai fazer toda a diferença. Nós venhamos buscar, que nós venhamos nos anular a nós mesmos para que, em prol do reino de Deus, tá bom? Jarindo, irmão Jarindo, a paz do Senhor, irmão Marlon e Dayana. Paz do Senhor, meu irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente, tá, seu Jarindo? Dayana, tenho feito minha devocional de manhã. Outra coisa agora, verdade, Dayana, eu posso dizer também que eu tenho procurado separar o melhor horário para devocional. Antigamente eu mesmo, eu falo por mim, eu separava o horário da noite e me pegava dormindo quando eu lia a Bíblia, como a Glaucia falou, ou me pegava orando coisa com coisa, orando até pelo banheiro, por não sei o quê, porque o sono era tão intenso que vinham algumas coisas na mente que a gente orava e caraca, o que eu estou orando, o que eu estou falando? Então, nós precisamos procurar o melhor momento. Se o melhor momento, para a Dayana, por exemplo, é de manhã, e ela faz o devocional, muito bem. Para alguns, o melhor momento é à tarde, de repente. À tarde é o melhor momento para se fazer. Que nós viemos priorizar isso. Priorizar esse momento nosso com Deus, porque isso é o que vai fazer toda a diferença. Glauci, parece ser o melhor horário, quando é possível. É verdade, Glauci. E quando não for possível, vamos fazer em algum outro horário em que nós possamos dar toda a nossa intensidade para ele, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Gastei 50 minutinhos, acabei passando 10 minutinhos, porque a nossa aula agora são 40 minutos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Até logo mais à noite. Deus abençoe. Isso vale ressaltar, o que a Dayana falou antes de eu terminar. Fora que meu humor durante o dia melhora muito, verdade. Pura verdade, isso que a Dayana acabou de falar agora, tá bom? A Dayana é uma coisa durante o dia, quando ela faz o devocional de manhã, e ela é outra coisa durante o dia, quando não faz. A Milena está aqui acenando, é verdade. Porque realmente, estou brincando, Dayana, todos nós, para termos um humor de melhor satisfação, é tendo feito a devocional. Porque quando Deus toca, aí é toda a diferença. Toda a diferença existe quando Deus toca. Irmão Marlon, Deus vai te surpreender essa semana. Creio nisso. Amém, minha irmã? Amém, eu creio nisso. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, então, tá bom? Meus irmãos e irmãs, até logo mais à noite. Graças e paz. Aliás, vamos orar, primeiramente, né? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te clamar nesse momento que o Senhor venha tocar no coração de cada um de nós. Hoje eu falei sobre o que é ser uma igreja profética. E a profecia e a ética, que é o que vira profética, ela anda... essas duas situações andam juntas, Senhor amado. É nós sermos um porta-voz, mas nós sermos um porta-voz com exemplo na palavra, com exemplo daquilo que nós temos como valor. Isso é ética. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós nessa noite e que o Senhor nos faça entender a cada dia que nós precisamos ter mais compromisso contigo, que nós precisamos ter mais compromisso com a tua obra, compromisso com o teu reino, Pai amado e Pai querido, para que naquele grande dia, Senhor, oh Deus, naquele grande dia não venhamos nos arrepender de nada, mas venhamos estar com toda alegria, com todo amor, para nos encontrar contigo, Pai. Que o Senhor possa transformar isso em nosso coração, nos trazer a libertação, a cura, a paz. Que a nossa voz profética venha a ser sim de salvação, de esperança, de amor, de vida, aonde quer que nós estejamos. Muito obrigado por tudo, nos dê um resto de domingo abençoado e que venhamos cultuar a Ti essa noite, com todo o nosso amor e com todo o nosso prazer, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Muito obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.